Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe. E para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Mestre, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer estar aqui falando com você, falar um pouquinho sobre IA, né, inteligência artificial, é o tema do momento. Obrigado pelo convite, espero que seja um bom bate-papo. Perfeito. E a pergunta clássica que a gente tem no nosso programa, independente do que a gente vai chegar, é como tudo começou? Como que a inteligência artificial entrou na sua vida? Vamos lá. Eu venho da área de tecnologia, desde formado, né? Me formei pela FATEC Jundiaí, estudei tecnologia e tenho uma empresa de TI, de desenvolvimento de software, há quase 20 anos. Então, já estudei, já falei, já trabalhamos em projetos com IA muito antes do hype, né? Muito antes do hype existir. E lógico que uma dificuldade muito maior do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é que houve uma convergência de tecnologia e a IA ficou acessível para todo mundo. Então, tem sistemas industriais, sistemas financeiros, na NASA. Cara, a IA desde 1950 já existe. Então, desde a década desde 1950, de 50, ela já existe o conceito, já existe computação, já existe em alguns momentos que ela foi mais usada, outros momentos menos, mas ela já existe há muito tempo. O que acontece é que ela ficou acessível para todo mundo. Então, hoje você abre o computador, o celular, você tem ali um poder de processamento da IA à disposição. E as empresas sempre trouxeram, né, já há muito tempo se traz isso dentro de projetos. Quando a gente fala não só de IA, mas de machine learning, outras ferramentas que estão integradas com IA, mas agora teve a popularização. Então eu já estou nesse meio há muito tempo, né? E aí quando lançou o ChatGPT ali final de 2022 para 2023, é que a gente percebeu que chegou o momento realmente dela ser adotada em larga escala. Né? Eu costumo falar assim que ela é a nova energia elétrica, porque sem energia elétrica nada acontece. Verdade. Um restaurante não funciona, uma fábrica não funciona, podcast não funciona, né? Então a gente está conectado na energia elétrica e depende dela para praticamente tudo. E a inteligência artificial vai chegar nesse nível também, e ela vai ser imperceptível, porque ela vai estar conectada no microfone aqui fazendo as melhorias, já está nos softwares de edição, já está acontecendo e cada vez mais ela vai estar em todos os lugares. Então, acho que esse é o princípio aí. E eu vim porque a minha trajetória profissional me levou para a IA, que eu já estava inserido nela. Legal. Eu ia deixar essa pergunta para o final, mas como a gente já emendou aqui, as pessoas normalmente dizem que existe a possibilidade da IA substituir o ser humano. Faz sentido isso ou não? Faz em partes, né? A inteligência artificial, como qualquer tecnologia, quando a gente olha para o campo, né? Antigamente as pessoas iam lá e colhiam, plantavam tudo manual e colhiam. Por um momento, teve uma mecanização do campo. Então, as máquinas começaram a fazer os trabalhos dos seres humanos. Né? Então, a colheitadeira, enfim, todas as máquinas que hoje o campo é uma das áreas mais automatizadas hoje, inclusive. O que aconteceu? Então, você tinha uma mão de obra massiva, você tinha lá 500 pessoas para fazer aquela safra. Foi reduzido para 20 pessoas, né? Para 20 operadores, para 30, para 10. Então, houve uma substituição de mão de obra, claramente, e isso vai acontecer com a inteligência artificial também. Só que, ao mesmo tempo, esses 20 que continuaram, que se capacitaram, que evoluíram lá, aprendeu a operar as máquinas, essa fração de pessoas teve um aumento de padrão de vida muito alto. Sim. Então ele ganhava 1.000, ele passou a ganhar 5.000 porque ele se especializou. Ele evoluiu, né? Ele deu um upgrade na carreira. Com a IA não vai ser muito diferente também. Então, especialmente onde você tem mão de obra massiva, por exemplo, vamos pensar aqui atendimento ao cliente. O pessoal que atende em call center, ou que faz venda lá de cartão de crédito, ou que atende o suporte de uma empresa, de uma companhia aérea, é algo que a IA vai fazer muito bem e já faz muito bem. Então, essas pessoas estão ali com a carreira que vai ter que executar uma transição. Porque esse tipo de trabalho a IA vai fazer muito bem também. Então, com certeza, ela vai
substituir alguns trabalhos, será feito por máquinas. Outros possivelmente vão surgir, que a gente não conhece, não sabe muito bem ainda qual a dimensão desses novos que vão surgir, mas outros vão surgir também. Então, cabe a cada um olhar e se adaptar, né? E achar ali os caminhos, porque quase todo mundo acho que vai ter que fazer uma transição de carreira, né? É uma coisa que com os nossos pais não acontecia, muito raramente. Na nossa geração, aí quem tem 30, 40 anos para 50 anos, isso já talvez tenha acontecido em algum momento. E para os nossos filhos talvez aconteça algumas vezes, né? Eles tenham que sair de uma carreira para outra de forma muito mais rápida. Então acho que é isso. Acho que a humanidade acha os caminhos, eu acho. Eu acho que assim, apesar dos riscos, do medo, a humanidade vai se adaptando, vai criando novos caminhos. Tem uma discussão em torno de você ter uma renda universal, né? Tem algumas pessoas que têm uma visão de que a gente vai viver uma era de abundância. Porque se você tem computador fazendo grande parte do trabalho duro, né? Se você tem a união da inteligência artificial com a robotização, você tende que os valores caiam. Tudo que você automatiza, né? Normalmente você tem uma queda de custo de produção. Então você tem, no futuro, pode ter uma deflação para várias coisas. Você tem Então acho que a humanidade vai encontrar o caminho. Essa é a minha visão. Mas certamente vai passar por uma mudança no perfil profissional. Isso todo mundo tem que estar atento, que isso vai chegar e está chegando rápido. Legal. E assim, eu não sei colocar um prazo de tempo, mas eu acredito que nesses 2 últimos anos houve uma explosão positiva de evolução das inteligências artificiais. A gente via muitas vezes aquelas vozes mais robotizadas, umas imagens que você percebia. Uhum. E hoje em dia a gente vê coisas assim surreais, né? Então a pergunta seria assim, o que mudou nesse período de, 2, 3, 5 anos para cá nessa evolução? Tem a convergência de tecnologia, né? Então várias coisas em termos tecnológicos aconteceram para que isso fosse possível. Então, um computador mais potente, então microchip, tá? Uma série de coisas permitiu que isso chegasse. E quando viu, quando acho que todo mundo olhou, né, começou a ver que ela tinha realmente chegado num ponto de ruptura, um caminhão de dinheiro foi despejado na inteligência artificial. Então, são bilhões de dólares que foram investidos, estão sendo investidos para esse game, para esse jogo. Então é muita grana sendo investida. Então, por isso que você vê assim, 6 meses, se olhava um videozinho, uma imagem que era criada, você olha depois de 6 meses, aquilo lá evoluiu décadas, né? Assim, é uma evolução que você não conseguia enxergar em décadas. Então, isso está acontecendo pelo grande volume de investimento e pela convergência da tecnologia. Achou-se um caminho de evolução. É lógico que essa aceleração não vai se manter para sempre. Então, a tendência é que agora a gente entre num momento de mais racionalidade. Então, as empresas que receberam esses grandes investimentos começam a olhar mais para o modelo de negócio. Fala assim, estou queimando muito dinheiro para avançar muito rápido. Aí o investidor já começa a falar, viu, vai ter fim esse dinheiro que está sendo gasto aí? Eles já começam a ter algumas preocupações. O custo da tecnologia como um todo, a IA está impulsionando para cima. Por quê? Custo de processar, então chips, a produção de chips, tal, de placas, a demanda é muito alta. Memória para processamento, os próprios data centers, resfriamento. Então tem uma série de coisas que começam a entrar na discussão, porque uma hora alguém começa a ser racional ali durante esse processo. Mas eu acho que esse é o grande fator, assim, achar um caminho e aí você vem ali um grande investimento que aconteceu no setor. Então acho que esse é o motivo dessa aceleração, dessa mudança tão rápida. E os modelos começam a ficar mais maduros. Então quando você olha hoje, o modelo do GPT no ano passado, que é o mais conhecido, né, o ChatGPT, ele até ali, eu não sei exatamente, agosto, setembro, ele entregava um nível de alucinação bem razoável. Então, para você implementar, por exemplo, no escritório de dentista, a IA falhava bastante.
porque ela alucinava. Então você dava a instrução para ela executar de uma forma e na interação ela acabava se confundindo, né? Alucinando, que é o termo que a gente usa. Com os modelos a partir do GPT-5, por exemplo, isso diminuiu drasticamente. Então o nível de alucinação diminuiu muito. Então você dá uma instrução, ela tem muito mais chance de seguir aquela instrução que você deu, né? Então ele vai ficando mais ou menos personalizado, digamos assim? Não só personalizado, porque ela vai ficando também mais confiável. Entendi. Mais confiável para executar no dia a dia. Porque uma coisa é você no ChatGPT conversar com o ChatGPT e quando ele fala uma resposta errada, fala, pô, mas eu já te falei que não é assim, né? E você interage. Agora, no negócio, não. Dentro das organizações, você quer um nível de confiança maior na tecnologia. Sim. Né? Então do meio do ano passado para cá, os modelos já ficaram muito melhores. Aonde que eles estão querendo chegar agora? Que é na inteligência artificial geral, que é o próximo nível da IA. Que quando ela chegar nesse nível, assim, tem gente que acha que chega 2026, 27, 28, então tem algumas, ninguém sabe ao certo, mas os modelos estão evoluindo. E na hora que chegar isso, nesse nível, aí você tem uma ruptura que que é muito maior do que a gente viu até agora. Porque é uma mudança de paradigma. Você vai olhar para o que você usa hoje e você vai falar assim, pô, era isso que eu achava bom? Essa é uma mudança drástica em termos de como ela consegue executar as coisas. E aí a adoção dela em todas as áreas vai ser muito acelerada. É que nem uma frase do passado, eu não lembro que empresa que fez, ele usou uma frase assim, não existe máquina de escrever moderna. Né? Se pegar esse conceito, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Ela ficou obsoleta. Exatamente. Você pode botar o penduricalho que você quiser. O que for, não dá. E assim, eu peguei, acho que a minha geração é a geração de transição, porque eu lembro do telefone com ficha. Uhum. E aí vai evoluindo. Eu lembro que eu fui para os Estados Unidos em 95 e eu ouvi falar pela primeira vez em internet lá. Uhum. Mas era muito pouco. E aí hoje as coisas ficam de uma forma muito... As pessoas têm um acesso muito mais fácil. Sim, né? Exato. Essa progressão geométrica, ela está sendo muito mais curta, baseado com o passado? Sem dúvida, sem dúvida. E isso, as tecnologias vêm evoluindo e cada nova tecnologia, isso acelera mais. Porque você está conectado, a distribuição de qualquer coisa fica muito mais rápida. Se você olha as redes sociais, né, a primeira que surgiu, depois veio o Facebook, depois veio o TikTok. A adoção, normalmente, ela é muito... Lógico que quando ela dá certo, né, a adoção realmente é muito rápida. Confesso que eu gostava do Orkut. Nossa, do MSN, né? MSN, exatamente. ICQ, vamos mais longe. ICQ. Então, assim, a adoção ela tende a ser mais rápida para qualquer nova tecnologia. Ainda mais uma como essa. O que acontece é que essa adoção sendo rápida, ela também gera algumas inseguranças. Né? Então, ela gera ali uma curva muito grande, né? Um crescimento muito grande, e depois você tem um momento normal de acomodação. Né? Eu acho que a gente está entrando nesse momento de acomodação das coisas. Mas a adoção, por exemplo, do ChatGPT para ele chegar em 50 milhões de usuários foram algumas horas. Enquanto se pegar lá no começo, sei lá, na década da aviação comercial, quando lançou, demorou 60, quase 70 anos para isso acontecer. Então, esse é o grande paradigma que a gente tem que lidar, porque a gente tem pouco tempo para se adaptar. É verdade. Né? A gente fala, se acostumado. Estou 20 anos trabalhando com tecnologia. Né? 20 anos tem a empresa de software que desenvolve software, que dá suporte para cliente, que ajuda o cliente a pensar em soluções. E agora a gente tem uma máquina que está fazendo metade do nosso trabalho. Já está fazendo... Metade do trabalho ela está fazendo. Por quê? Você tem um problema, você coloca, ela te dá um monte de ideia. Você tem... Num curto espaço de tempo, né? Num curto espaço de tempo. Você tem que codificar, ela já faz boa parte do trabalho. Você tem que testar um software, ela faz. Você tem que fazer uma planilha, ela vai lá, ela organiza tabulas. Então você está ali tendo uma mudança muito drástica de como você trabalha em pouco tempo. Né? Isso está atingindo várias profissões. Na medicina, por exemplo, é uma profissão que vai ser muito afetada. Porque desde a pesquisa, desde antes, a medicina não só do paciente, mas toda a cadeia de
médica, né? De produção de pesquisa, de produção de remédios, tudo isso, a IA vai estar inserida de forma muito, muito constante, muito forte. Então, por exemplo, tem eu estava vendo outro dia, tem um exame que é feito, não lembro se é o PET scan, não lembro exatamente a terminologia usada ali no exame, mas que falando assim, olha, quando você vai para uma cidade no interior, eles não conseguem ter o equipamento porque é muito caro, né? Então você vai na cidade e não tem, então o cara tem que ir para os centros. Sei lá, quem mora no interior de São Paulo lá tem que ir até Bauru para fazer um exame, tem que viajar 300 quilômetros. E com a IA que foi criada pelo um engenheiro do Google, ele pega um exame normal de ultrassom, de ultrassom e transforma nesse exame que é muito mais sofisticado, passando ali só pela inteligência artificial, ela processando a imagem. Então, ela vai estar inserida e vai estar envolvida em todas as áreas, assim. Então, acho que essa aceleração é muito positiva, a gente vai colher bons frutos e a gente vai ter que lidar com problemas que vão vir a partir daí, né? Como problemas psicológicos, problema de renda, Sim, de recolocação. Então, a gente vai ter que lidar com vários problemas que vão surgir a partir da tecnologia. Mas ela também vai trazer muita coisa boa. E assim, você comentou há pouco sobre a medicina, né? E eu te conheci numa palestra na Associação Comercial e você fez um comentário sobre a parte do médico, que houve um desafio contigo, e aí tu foi lá no chat e descobriu algo mais profundo. Exato. Bora falar sobre isso? Vamos lá. Bora. E eu trouxe aquele... Eu gosto de trazer o tema assim, né? Eu dei ano passado, nessa mesma data, por coincidência, né? Quando a gente se encontrou lá, eu tinha dado uma outra palestra. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e tinha enfrentado um furacão lá. E lá no furacão, eu falei, o que eu faço agora? Eu tinha chegado em Orlando e tinha ido até Carolina do Sul buscar minha filha que estava fazendo trabalho de verão lá e a gente ia passar uns dias em Orlando. Então eu peguei o carro, fui até buscar ela, chegou lá, começou a apitar o celular. Tá vindo furacão, não sei o que e tal. Eu falei, pô, e agora? Imagina o medo que não dá, né? Eu falei, eu fico aqui, espero acalmar tudo. E lá onde a gente estava, era uma área que ia inundar, tudo assim, eram as previsões, né? Eu falei, cara, fica aqui, espero, ou eu pego e volto, desço, o que eu faço, né? E aí fui usando o ChatGPT. Falei, GPT, me ajuda aí, que decisão que eu tomo? No fim, a gente tomou a decisão. O guia, né? Saímos bem cedinho, pegamos uma baita de uma chuva, mas fugimos do furacão. E o ano passado, em outubro, né? 1 de outubro, eu descobri que eu estava com uma trombose. E antes de eu descobrir que eu estava com uma trombose, eu simplesmente estava sentindo uma dor na panturrilha. Então, dor na panturrilha. Tomei um remedinho em casa, né? Coisa normal que você faz. Aí eu fui até o hospital, o médico também achou que era dor muscular. E aí fui jogando no ChatGPT. Ô GPT, o que está acontecendo? Tô com uma dor assim, o que eu faço? E aí ele foi me dando ali os caminhos, né? Até que começou a aparecer evidência de que não era só uma dor muscular. E ele que me alertou dessa possibilidade. Olha isso. Uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça. Falei, pô, trombose? Sei lá, nem conhecia o que era direito, né? E aí ele me alertou, falou, pode ser trombose. E aí voltei no médico, por causa desse alerta, fui no médico, voltei lá no médico. O médico também ainda não achei, porque eu tinha pouco, olhando clinicamente, né? Visualmente, eu não tinha muitos indícios de que era o problema. E aí o médico até falou, vamos fazer, mas eu acho que não é. E aí descobri que tinha trombose, e mais ainda, descobri que a trombose tinha subido para o pulmão, tinha dado uma embolia pulmonar. E isso, quem foi me conduzindo nessa descoberta foi o ChatGPT, ali analisando o meu caso. E aí passei por exame, comecei a tomar medicamento e tal. E quando você passa... A trombose, ela tem as suas complicações, mas a embolia é muito complicada, porque a embolia a gente está falando aqui, trava, né, o pulmão, né, sobe o trombo e aí o ar não vai mais, né? Então você está falando que cai duro, morre e não percebe, né? É como se fosse um infarto fulminante. E aí fui entender a gravidade e tal, e aí você começa a ter um monte de dúvida. Falei, pô, e aí?
que eu faço Passa agora? a vida pela cabeça. Você fala, né? pô, eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Fico com a perna esticada? Eu posso me exercitar? Não posso? Posso trabalhar? Não posso? Você começa a ter um monte de dúvida. E aí você vai interagir. Eu fui interagindo, eu fui colocando todos os exames que eu fazia, tudo lá no GPT, e ele foi me direcionando o que eu deveria fazer, o que eu não deveria. E tem um episódio, porque a gente fala, né? A tecnologia, ela não é perfeita. Sim. Né? Ela vai sendo evoluída e ela chega num patamar, né, que você começa a confiar bastante nela. Quando você voa de avião, cara, 80% que você está fazendo é a máquina fazendo, o piloto está lá, né, tá no piloto automático e tal, é ali a computação do avião também executando. Então a gente cada vez mais vai confiar nessas tecnologias. Mas eu passei em alguns médicos e aí eu passei por vários médicos, né? Tem que passar hematologista, tem que passar enfim, são várias especialidades que eu fui passando. E às vezes tinha conflito dos médicos. O médico falava assim, ó, o primeiro médico que eu fui falou, ó, meu, perna para cima, você não faz nada, você fica deitado o dia todo. Aí passei no outro médico. Ele falou, não, você tem que andar, senão vai piorar. Fazer ação silvestre. Falei, não, você tem que se exercitar, você não pode ficar parado não, senão piora. E aí você vai passando. Aí eu tive subiu um pouco o meu coágulo, aí passei no outro médico, ele mandou tomar mais remédio. Aí botei, ele falou, ó, não vale, porque o que você está mandando tomar, você vai tomar e pode aumentar muito a chance de sangramento. Enfim, então, o que mostra aqui? Não é que eu confie mais na IA do que nos médicos. Eu confio nos médicos, né? Meu tratamento, quem definiu são os médicos. Mas, normalmente, os médicos também não têm muito tempo de atendimento. Especialmente se você vai num pronto atendimento. O atendimento normalmente é rápido. Tudo é virose. Eles têm uma demanda muito grande de trabalho. Então, você tem que ir ali. Então, isso vai ajudar muito. E vai ajudar muito também na humanização, porque normalmente você vai num pronto atendimento, o médico tem que lançar prontuário, tem que ficar digitando. Ele acaba tendo pouco tempo para interagir com o paciente de verdade, né? Então assim, e tem iniciativas, como o próprio ChatGPT lançou no final do ano passado, que é o modelo deles especialista para medicina. Então, o potencial disso para você ter um diagnóstico mais rápido, para você ter ali um acompanhamento, para você ter ali uma ferramenta para os médicos, assim como na programação a gente tem e está usando massivamente, para os médicos usarem massivamente também para melhorar o atendimento. Então acho que é algo que não tem como voltar. E aí o Elon Musk, né? Todo mundo conhece o Elon Musk, né? O trilionário Elon Musk, né? Ele falou recentemente, ele falou assim, olha, se eu tivesse alguém para fazer medicina, eu falava, não faça, porque isso vai mudar, né? Os médicos estarão obsoletos daqui alguns anos. Eu não acredito nisso, né? Acho que ele fala assim, extrapolando para dizer para um rumo que está indo. Será? Porque o cara botou um foguete de... o foguete da ré, né? Acabou com o ditado, né? O foguete acabou com o ditado. Não, mas ele tem muita tecnologia. Só que entre o protótipo, né? Assim, entre prototipar isso, achar que isso é muito legal, como é? O que aconteceu comigo foi um protótipo, né? Entendi. Não foi algo que serve para todo mundo, nem em todos os casos. Porque eu tenho uma maturidade com a tecnologia, né? Então eu conheço, sei. Tem umas coisas que viajava, eu falo, não é... Você tá puxando meu saco e não tá fazendo o que tem que fazer. Porque o GPT, ele tem um costume de dizer que tudo está perfeito. Você bota não, é excelente. Mas eu posso dar uma melhoradinha, né? Ele tem essa... De te bajular. Então, ele tem esse... Então, se você... Então, como eu trabalho com isso, então já sei nas entrelinhas ali. Entendi. Mas nem todo mundo... Mas você pega, por exemplo, o próprio Elon Musk, quando ele previu o carro autônomo, é uma realidade em alguns lugares. O carro autônomo nos Estados Unidos. É uma realidade, funciona. Sim. Só que entre funcionar e isso virar massivo, produto, né, que todo mundo está usando, tem uma jornada muito grande. Então acho que isso leva mais tempo. Eu não acho, especialmente quando você olha para uma realidade brasileira, sim, leva muito mais tempo, que você tem
necessidade de grandes investimentos, você tem uma questão de cultura, você tem uma questão de regulamentação muito pesada. Então, tem um tempo para isso acontecer. Que vai demorar um pouco mais, mas eu acho que, inevitavelmente, vai ter uma união entre a pessoa e ela vai estar conectada a coisas que vão estar aumentando... É uma grande parceria, né? Uma grande parceria. Eu acho que esse é o caminho, uma grande parceria. Legal. E assim, as pessoas no dia a dia, elas usam a inteligência artificial sem perceber. Isso daí, por exemplo, onde isso aparece, por exemplo? Hoje você já tem algum tempo dispositivos quando a Siri, Alexa, né? Você tem dispositivos que estão. Quando você compra um produto fabricado de uma indústria, normalmente ele foi feito usando em algum equipamento, em alguma coisa, você tem alguma coisa de inteligência artificial, você tem alguma coisa envolvida. Quando você usa o iFood, você pede uma coisa, né? Pensa, sem ir muito longe, né? O iFood, que a gente usa massivamente, um pouquinho antes da pandemia, que ele se popularizou, né? Que começou ali o negócio realmente... O pessoal estava preso em casa, pedia... acho que um pouco antes da pandemia ele já existia, né? Não lembro exatamente o ano, mas veio a pandemia foi e 20 ali. Foi o boom, né? Do iFood, se consolidou. Mas dentro do processo do iFood, cara, o que tem de inteligência artificial para ele escolher qual que é o entregador que vai lá, ver qual oferta ele vai te oferecer, porque cada um, se a gente abrir o aplicativo aqui, a home, a página principal vai ser diferente de cada pessoa. Então, o que ele vai oferecer, que tipo de oferta, que cupom que ele vai te dar, que restaurante. Então, tudo isso que está rolando por trás tem inteligência artificial. E tem também no atendimento. Então, essas empresas que são muita veia tecnológica já tem IA rodando há um tempo e a parte de atendimento, por exemplo, é tudo IA. Né? É tudo inteligência artificial fazendo ali todos os caminhos para que você seja atendido. Então, é um trabalho 100% digital. 100% não, mas em boa parte todo digital. Né? E você está usando ali e não está percebendo que é IA. Você só está se beneficiando do que ela gera. Né? Então ela gera ali coisas que você gosta. É mais superficial, né? Pra gente. Mas lá no fundo Exato. Como a energia lá dentro já. Assim, como eu falo assim, precisa da energia. Entendi. Aquilo para funcionar desse jeito precisa da IA dentro. Para ter esse nível de inteligência. Porque senão, eu gosto de picanha e você gosta de sushi. A gente abriria e seria... nós dois veríamos a mesma coisa. Entendi. É eficiente isso? Não. Então, se você gosta de sushi, aparece sushi. Se você gosta de picanha, aparece picanha. Fazendo uma análise leiga, assim, seria o que o pessoal fala nas redes sociais, o algoritmo. Aquilo que você gosta começa a aparecer mais. Seria mais ou menos isso. Perfeito. Entendi. Que também tem inteligência artificial por trás. O que acontece, né? Quando a gente fala de algoritmo, é uma questão lógica, né? Fala assim, se ele é homem, se ele está no Brasil, se ele é casado, e você vai reunindo informações e trazendo se ele viu esse vídeo. Então, o algoritmo... Vai construindo, né? Você vai construindo uma coisa. Com a inteligência artificial, ele diminui muito a necessidade de você construir isso. Entendi. Porque a IA é muito boa a identificar esses padrões. Então, assim, o que era um algoritmo que você precisava ficar fazendo várias etapas, vários testes, pensar em cenários muito diferentes, pensar em coisas... A IA é especialista justamente em achar esses padrões, em clusterizar as coisas, né? Em criar agrupamentos de coisas, em testar cenários. Então, ela é muito mais eficiente em fazer isso do que um algoritmo que você vai construindo passo a passo. É verdade, agora eu vou tirar uma dúvida de anos. É verdade que, por exemplo, está o celular aqui, a gente está falando sobre, sei lá, colchão, sobre calçados, e de repente começa a aparecer propaganda disso. É verdade que ele ouve o que a gente fala e começa a aparecer, ou é mito isso? Não, cara,
É que não tem isso, não tem comprovado, né? Mas tudo que você faz gera metadados dentro desses aparelhos. Então... Mesmo pela voz? Mesmo pela voz, né? Quando você aceita os termos lá, você dá uma série de direitos para as empresas que estão te fornecendo a tecnologia de usarem esses dados, né? Em tese, né, não deveria estar captando. Tá. Né? Assim, isso não deveria estar acontecendo. Mas enfim, mas isso é muito comum. Você falou uma coisa e daqui a pouco vai lá. O que está na foto, por exemplo, é uma coisa que já está dentro dos termos. Porque assim, você tirou uma foto, hoje quando você tira uma foto, é o seu iPhone, né? Isso. Ele já não tira foto. Ele faz um filminho. Parece certo? live. O live. Então assim, se você falou, o que você aconteceu, tal, tudo isso está sendo capturado e sendo transformado, por exemplo. Caraca. Então assim, e nessa era, que é antes até desse boom da IA de informação, os dados são valiosíssimos. É os dados que tomam as decisões e que fazem as coisas, onde você agrega valor. E com a IA agora, a capacidade de análise desses dados aumentou E não tem volta. consideravelmente. Não tem volta. A gente vai ser uma sociedade cada vez mais tecnológica. Por outro lado, as coisas não tecnológicas começam a ganhar também valor, porque a gente sempre o que é mais escasso, a gente tem uma tendência a querer. Então, conforme que a gente vai ficando cada vez mais conectado, você ter momentos de desconexão, ter produtos que te levam para o presencial, né? A gente estava comentando aqui de uma rodada de negócios, por exemplo. Sim. Cara, se fosse um Meet, aquilo lá não funcionaria do mesmo jeito. Exatamente. Né? Se fosse uma videoconferência, não é a mesma coisa. Ali você vai, você conecta, você fala com as pessoas, você conhece, você tem afinidade. Então, o ser humano ainda tem essa necessidade do contato. Ele tem essa necessidade, né? E vai continuar tendo. Então, acho que a demanda também de outras coisas vão aumentar para o ser humano também. E isso vai... A busca por coisas reais, né? Da vida real ali, do ao vivo, vai aumentar também. Legal. E assim, hoje, como é que eu vou perguntar isso? Qual seria o maior mal entendido, vamos dizer assim, que existe sobre a inteligência artificial? Eu acho que o maior mal entendido, isso eu falo que são os filmes, né? É que ela em algum momento ela vai fazer mal para todo mundo, né? Que ela vai se rebelar, que ela vai realmente querer fazer algum mal para as pessoas. Pode acontecer alguma coisa negativa nesse sentido? Até pode. Porque quando você vai dando autonomia para os sistemas, ele pode acontecer. Como o exemplo que eu dei do carro autônomo, já aconteceu. O carro sair em disparada, atropelar pessoas, bater e tal, porque você deu autonomia ali para o sistema, em algum momento ele falhou, ou ele teve uma ação inesperada, e ele causou um acidente. Proporcionalmente, o nível de acidente causado é menor do que o que o ser humano causa, no exemplo do carro. Então, quer dizer que pode acontecer? Pode. Os filmes sempre retrataram a IA como algo que vai dar ruim. Tipo assim, esse negócio aí é legal, mas vai dar ruim. Em algum momento, no Exterminador do Futuro, Eu, Robô, enfim, vários filmes retrataram sempre isso. Mas não tem filmes que retrataram ela do ponto de vista positivo, né? Assim, será que a gente vai ter uma abundância? Será que as coisas vão ficar mais baratas? Será que a gente vai encontrar curas para doenças que antes não conseguiria encontrar? Será que se você vai melhorar o atendimento, né? Como o exemplo que eu dei, o atendimento humanizado veio muito mais pela IA do que pelo ser humano médico. Verdade. Né? No meu caso ali, porque ali eu tinha dúvida 11 horas da noite, como que eu vou falar com o médico 11 horas da noite? E ali eu tinha um respaldo imediato, né? Então, na hora que um médico que é especialista, um neurocirurgião, além do conhecimento médico dos livros, treina com o seu jeito, com o jeito que ele atende os pacientes, uma IA para dar suporte para os pacientes, imagina, você quer falar com o seu médico? Você não precisa falar com uma IA genérica, você fala com a IA que é do seu médico, que ele treinou ali, que ele dá um padrão de condução, do que fazer, de como ele acredita que é o correto.
Seria um estagiário virtual, né? Para responder qualquer dúvida, que tem acesso aos seus exames, aos seus dados, para poder te orientar. Então, tem um potencial benéfico que é muito grande. Agora, tem risco, tem o problema do emprego e tal, então tudo isso tem. Eu acho que a maior incompreensão talvez seja nesse ponto, né? De achar que ela vai fazer mal, né? E assim, e mesmo eu sendo da área, todo mundo em algum momento tem um receio. Sim. Né? Um receio com o que é novo. Então, em alguns momentos, você fala assim, pô, é legal, mas, cara, esse negócio aí tá meio estranho. Recentemente, inclusive na semana que eu dei a palestra lá, saiu uma nova, um novo, chama CloudBot, né? Ele foi lançado como CloudBot, chamado CloudBot. E a pessoa instalava no computador, você instala no computador, e aí pelo WhatsApp você controla o seu computador. Então imagina assim, você está na rua, está lá no shopping, aí eu vou falar assim, preciso mandar uma proposta. Você fala assim, pega a proposta lá, você mandando no WhatsApp, né? Pega a proposta que está na minha pasta de propostas e gera uma proposta para o Fernando da Silva com o valor de R$100 mil e manda por e-mail tal. Cara. Então esse sistema ia lá, pegava, editava o arquivo, abria o e-mail e mandava o negócio. Então, ele faz isso, né? Ele faz essa operação. Que é maravilhoso. Sim, é um agente ali, é alguém de fato trabalhando. Aí vem algumas coisas. Aí problema de segurança, aí ele tem dados seus no seu computador, aí tinha portas de entrada para roubar informações, para roubar token, né, das APIs lá que é usada. Então, surgiu uma série de problemas de segurança. Então, vai existir por um tempo uma aceleração e um freio acontecendo até que você chegue numa maturidade. E é o que a gente falou lá atrás. Surgiu, tem a transição, o amadurecimento para o processo. Né? Até que você tenha uma confiança mais plena, né, e você já tenha mais estabelecido quais são os limites. Agora pensa, só puxando aqui uma outra reflexão, a gente está em 2026, né? 2026. Se você voltar para 1926, 100 anos atrás apenas, que é um pouquinho mais do que a minha avó fez 91 anos, foi aniversário dela, né? A gente foi para o interior, fez 91 anos de sábado. Mas se voltar para quando ela nasceu, um pouquinho mais para trás, era uma vida completamente diferente da de hoje. Exatamente. Completamente. Muitos locais, a gente sem energia elétrica, todas as facilidades que nós temos na vida hoje, desde locomoção, de carro, de iFood, não existiam, geladeira, máquina de lavar. Então é uma transformação de vida brutal. Agora, literalmente uma revolução, né? Uma revolução gigante. Agora, se você voltar mais para trás, você vai vendo que essa mudança de vida não foi tão rápida. Então, você vai voltando. As gerações viviam praticamente muito parecido. Né? Você não tinha uma transformação assim tão gritante. Então, sei lá, minha avó que nasceu no interior, no sítio e tal, não tinha energia elétrica, era lampião, aí começa a ter, depois os carros, a primeira televisão e tal, e está na época do chat GPT. Né? Quanta transformação. Então imagine agora que a gente chegou num outro... a gente tem várias tecnologias, né? E o alcance do espaço, né? Com os foguetes que dá ré e tudo mais, que tem potencializado a exploração do espaço, os satélites e tudo mais. Então, para os próximos 100 anos, mais, sei lá, uns 50 anos a gente vai... É o Jetsons, a gente vai estar... Exatamente. o desenho, assim, não tem nada irreal ali, né? Do que tem ali, se você olhar hoje e para o que está na nossa frente. E assim, quem criou os Jetsons, que foram lá atrás, estava com uma visão muito, mas muito futurista. Porque hoje a gente não chegou ainda. E você está fazendo a projeção aí 50 anos. Então, o criador estava muito à frente do tempo dele, né? Ele imaginou. Algumas coisas chegou. Por exemplo, você lembra o relógio que fazia? Sim. Nos Jetson, eu lembro que assim, tem
Era TV tudo fininha, né? Exato. A tela fininha. E fazia ginástica pela TV. Sim. E tinha um robozinho que limpava o chão, igual os robozinhos que a gente tem em casa hoje. Exatamente. E tem eu esqueci o nome da personagem lá, a humanoide, né? Eu não lembro também. Eu não lembro o nome dela. Mas ela já era humanoide, né? Era um robozinho humanoide e que cuidava ali dos afazeres e tal. Não tá longe. Hoje, no Japão já tem os dançarinos. Aqueles funcionários no robô que entrega como é que chama? Em hotel. Sim. Faz o pedido e o robô vai lá. Já tem. Isso em restaurante também tem um monte. Ele vai lá, bandeja, prato, entrega. Mas daí você tem a nova geração que é dos humanoides mesmo. Então, um robô que caminha, que tem a nossa ergonomia, joga bola, né? Que pode trabalhar numa fábrica, que pode fazer resgate, que pode... Então, você tem uma aplicação... Cara, é muito louco pensar nisso. Gigantesca. Então, está chegando num outro nível de ruptura. Então, não está longe, né? Para chegar. É lógico que... Tem cachorro já, né? Tem os cachorros, que é muito bom, assim, se você tem áreas para verificar, para cuidar, cachorro, para segurança. Cara, tem muita aplicação. Tem aplicação bélica também, né? Sim. Então, inevitavelmente, vem a aplicação desses recursos para questões bélicas. Verdade. Então, talvez a gente vai ver as guerras eletrônicas, nas próximas décadas, em vez de soldado, você solta robô, o robô vem, pega a cidade. Vai ser muito louco, mas... Ou não ver, né? Mas não tinha pensado nessa hipótese de ter o soldado humanoide. Eu não sei, mas assim, só uma suposição aqui. Não, né? mas... Você pensa a China, sei lá, que tem uma visão estratégica importante. Para ela produzir robô, cara, quantos milhares de robôs ela não faz num dia? Né? Então, tem uma transformação grande da sociedade que vai ser decorrência disso. Muito louco. E assim, mestre, você trabalha com empresas assim, de vários setores. Tem algum caso que te surpreendeu pelo resultado, por exemplo? Tem, cara. Eu acho que assim... Tem lugar, empresas que a gente implementou, de multiplicar resultado em 5 vezes. Né? Então, você imagina o seguinte... Eu tenho um tempo de atendimento médio, né? Uma operação nível Brasil, 25 mil prestadores de serviço, e eu tenho um tempo de atendimento médio de quase 30 minutos. Né? E aí, quando você espeta ali uma IA para fazer parte desse atendimento, você sai de quase 30, você sai para 3 minutos de atendimento, na maioria dos casos. Né? Então, você tem uma transformação que é muito robusta nos negócios. Por outro lado, você tem muita gente que entrou no hype, né? Fala assim, eu preciso pôr IA de qualquer jeito, que não conhece os seus problemas. Porque o que adianta você pôr tecnologia num problema que você não sabe como resolver? Exato. Ou não conhece nem o seu problema real, nem o que você tem de problema. Então, isso é muito comum. Muitos projetos... Teve até uma pesquisa que 85% dos projetos de IA deram errado, né, nos últimos anos. Por quê? Preciso ter IA. Era o hype. Eu preciso ter. E aí, o projeto ele não dá certo, porque você não diagnosticou o seu problema correto. Né? Você põe tecnologia, mas seu problema não está claro. Você não sabe qual que é o caminho. A tecnologia só vai potencializar, só vai ser... desperdício de recursos. E assim, o que faz um projeto dar errado? Eu acho que é isso, negligenciar a descoberta do problema. Assim, achar que só a tecnologia é a solução. Não é. Se você não tem, você tem que criar uma matriz. É toda uma análise, né? Uma análise do problema. Lógico, a IA ajudando nessa análise. Analisar ROI. Porque qual que é o retorno que eu tenho? Uhum. Isso né? É fundamental. Qual que é o retorno que eu tenho? Se eu fizer um investimento aqui de R$1 milhão, o quanto que isso vai me retornar em quanto tempo?
Então, não é a resposta para tudo. Especialmente num país como o Brasil, às vezes a mão de obra é mais barata. É ruim isso, porque assim, a mão de obra no Brasil, ela tem em muitas regiões, em muitos casos, ela tem um valor muito baixo. Então, às vezes é mais barato você ter uma pessoa fazendo do que você investir numa tecnologia. Entendi. Essa é a realidade para alguns casos. Agora, se você consegue analisar, se você tem escala e se você consegue projetar isso num ponto de vista racional, aí a chance de dar certo aumenta muito. Né? Então, negligenciar isso é o caminho para dar errado. E assim, estava pesquisando antes da gente vir para cá, o que é agentes de IA? E por que esse tema ganhou tanta força assim nos últimos tempos? Legal. Cara, os agentes, eles são como se fossem funcionários que você está criando para executar alguma atividade. Tá. Então, quando você usa o ChatGPT, você está conversando com a LLM. Lá dentro do próprio ChatGPT, tem o que eles chamam de assistentes, que é como se fosse um agente, que você treina para um fim específico. E os agentes são os funcionários de IA que podem executar algumas coisas específicas. Então, por exemplo, eu vou treinar um agente de IA que vai trabalhar no meu financeiro, extraindo dados do meu sistema e gerando reportes para a diretoria toda semana, por exemplo. Entendi. Em vez de eu ter uma pessoa que faz isso, eu crio um agente de IA que vai lá, pega esses relatórios, processa de acordo com o meu prompt, né, com as minhas instruções e faz esse trabalho de enviar. Seria mais ou menos o que você comentou sobre o estagiário médico lá. Isso, exato. Mais ou menos. E aí pode ter várias áreas. Atendimento. Atendimento é a principal área, assim, que todo mundo vai ter em algum momento. Chegou alguém aqui agora, você está gravando podcast e ele quer saber do aluguel do seu estúdio. Ou quer saber como participar, como patrocinar. Uhum. Né? Então, o atendimento, você treina com os seus parâmetros e esse agente vai fazer o seu processo comercial ali, pelo menos uma parte dele. Entendi. Mas isso é muito mais abrangente. Isso vai para todas as áreas de empresa, né? Então, vai para o back office, para a área financeira, para o RH. Imagina uma empresa que tem 5 mil colaboradores e você trabalha no RH dessa empresa. 5 mil colaboradores demandam RH. Verdade. Atestado médico. Como que eu faço isso? Eu mudei de endereço, preciso trocar o meu vale transporte. Imagina, é uma demanda que recebe. Então você pode, ao invés de ter ali as pessoas lidando com isso, você parametriza, cria o agente, conecta ele nos sistemas e deixa com que ele faça parte do trabalho. Então, a adoção de agentes de IA vai ser massiva nos próximos anos pelas empresas. E depois assim, dele pronto, ele consegue agir sozinho? Age sozinho. De acordo com... É lógico que tem... Com a AGI, né, a Inteligência Artificial Geral, você potencializa para que ele extrapole algumas coisas. Mas normalmente as empresas gostam de controle também. Então, normalmente você cria com um fim específico. Fala assim, eu quero você para executar essa atividade. Fora isso, ou é outro agente, ou é uma outra coisa. Mas você cria normalmente com um fim específico. Mas tem cenários em que você cria agentes para supervisionar os agentes. Entendi. Então você não trabalha com a gente, você cria um pulso. Fala assim, esse daqui faz isso, esse faz isso, esse faz isso, esse supervisiona, esse revisa, esse aprova, esse... E aí você cria lá uma rede, né? Uma estrutura de agentes para executar um trabalho. É lógico que isso depende da complexidade. Depende da complexidade. Então, aí você cria uma estrutura em vez de ter um agente só. Show. E assim, o Brasil hoje, ele está bem posicionado nessa corrida? Ele está ficando para trás em relação a outros países? Infelizmente está para trás. Assim, tem um movimento, né? Tem um programa do governo federal que tenta reduzir
esse espaço, né? Eu acho que o Brasil pode ser um grande fornecedor de infraestrutura. Só que o que precisa? Precisa facilitar as leis para que isso aconteça, né? Então você precisa ter uma vontade ali política para que isso aconteça. Porque em termos de construção de tecnologia, infelizmente é muito difícil competir com os grandes centros. Os Estados Unidos, parte da Europa e China, cara. É muito difícil você conseguir construir uma tecnologia proprietária que consiga competir nesse nível com esses países. Então, que é justamente onde estão os grandes capitais. Mas eu acho que tem alguns caminhos que o Brasil precisa ter. E um deles é incentivar o ganho de produtividade usando a IA. Porque assim, tem os detentores da tecnologia. Hoje, antigamente, né, o nosso dinheiro, parte dele ia para o dono da terra. Sim. Então, assim, quem é o dono da terra lá é quem recebia parte do nosso dinheiro. Hoje, parte do dinheiro de todo mundo, dos bancos, nossa, vai para o dono da nuvem. Então, cara, para a gente usar o iPhone, não sei o quê, para fazer a transação no banco, no cartão de crédito, os donos da nuvem acabam ganhando dinheiro. E nessa sociedade com a inteligência artificial, os donos da IA vão ganhar dinheiro em tudo, porque se ela vai estar em tudo, sim, né, quem é dono das IA vão acabar ganhando. Então, pelo menos o incentivo para que a gente melhore a produtividade, porque senão a gente vai ficar vai ser um país de manufatura, vai ser um país que, assim, como que a gente acompanha toda essa tecnologia, que incentivos que a gente tem para a indústria, para os serviços, para que a gente consiga investir e adotar isso para que a gente seja mais produtivo. Então é um desafio grande, não só o Brasil, mas os países que não são de primeiro mundo, né, que não são desenvolvidos, tem um grande desafio, porque a competição vai ficar muito, muito distante. Entendi. Vai ficar muito distante. Mestre, a gente está chegando ao final do programa, mas assim, eu tenho mais duas perguntas. Uma delas é meio maluca da minha cabeça aqui que veio, mas vamos lá. A gente se conheceu ali numa palestra, num grupo de empreendedores. Quando alguém tem um negócio próprio e ele nunca usou a inteligência artificial, ele está começando a entender, ouviu um amigo falar, viu um pouco pela internet, por onde ele deve começar? Tem que começar pelo básico, né? Tem que começar pelo básico. Às vezes eu me surpreendo, porque às vezes a gente está inserido na tecnologia, a gente fala assim, quem nunca usou? As pessoas erguem a mão e falam, pô, mas que mundo que você está vivendo, né? Você está onde? Você está vivendo aonde? Mas tem que começar, assim, tem que existir uma educação de primeiro passo, né? Eu acho que a própria internet e a própria IA, elas dão esse passo a passo. Porque se você entrar hoje no chat GPT, assim como você já fazia no Google, você já pode aprender qualquer coisa. Exatamente. Né? No Google você também conseguiria aprender, só que era mais difícil. Antes do Google você tinha que ir na biblioteca, tinha que pegar uma enciclopédia. Então hoje você tinha o Google, agora você tem a IA que pode te direcionar. Mas especialmente quando a gente fala de empreendedores, né? Quando a gente pensa nos negócios, onde você começa? Começa com o básico, o ChatGPT, que é o mais conhecido, que tem plano gratuito, você não precisa pagar nada, mas você pode usar para quê? Ajudar a escrever. Precisa responder um e-mail, precisa revisar um contrato, você precisa escrever um post lá para sua rede social, tá sem ideia. Então, para ter ideia, fala, olha, me ajuda aqui, eu tenho uma oficina mecânica e eu queria atrair mais clientes em Jundiaí. Me dá 5 ideias do que eu posso fazer. Legal. Né? Então, é o básico. Usar ele realmente ali como um assistente mesmo para usar no dia a dia. E esse básico aí você vai avançando. Aí você vai avançando os níveis de como você tem que usar. Então, começa assim. Começa a escrever e ter ideia. Acho que esse
é o início para você começar. Escrever e ter ideia. Porque hoje, com as revisões, né, a gente já tinha as correções ortográficas. Hoje no celular, às vezes, ela mais atrapalha do que ajuda. Né? Porque você vai lá, você quer pôr uma coisa, ela muda para outra. Mas com a IA, você precisa dar uma resposta mais delicada para um cliente que reclamou do produto, do serviço e tal. Às vezes você escreve aquele e-mail lá meio... agressivo. Aquela resposta meio agressiva, né? Meio bravo, ou para um colaborador, ou para... olha, reescreva melhor para mim, assim. Eu quero dizer mais isso, polido, mas escreva melhor. Pô, a IA vai te dar um negócio muito bem direcionado. É lógico que nem sempre ela dá pronto. Às vezes você olha e fala, pô, mas não é bem isso. Mas já é um bom caminho, Mas ela te dá um bom caminho. Então, a percepção como profissional sua melhora também, né? Assim, você é percebido, né? A gente se comunica de várias formas, e a escrita é uma delas, mas você é percebido de uma outra forma, com um bom texto, as ideias claras, por exemplo. Então, começa ali, ajudar a escrever e usar a IA para ajudar você a ter ideias. Show. E agora vai minha pergunta maluca. Comentei, né, que quando eu fui para os Estados Unidos em 95, não se falava muito em internet, e hoje a gente está falando da super evolução da inteligência artificial. O que aconteceria com o mundo se a internet parasse por um dia? O que passa na sua cabeça? O que você imagina que aconteceria? Cara, seria um bom dia. Imagine sem internet, sem WhatsApp, sem rede social. Mas para o mercado não seria caótico? Seria para nós, acho que seria um dia de respiro. Sim. Mas para quem... A gente já teve algumas paradas, que nem o ano passado teve, por exemplo, da aviação lá, que teve um sistema que foi uma questão de atualização, parou os aeroportos no mundo afora, né? O ano passado teve, acho que na França, lá na Europa, que o trem parou, ficou 13 horas parado. Sim. Então, coisas pontuais assim já são terríveis, né? Se você para a comunicação como um todo, né? Quando a gente fala internet, tem vários canais, né? Você tem satélite, sim. Você tem o carro. É nesse ponto que eu quero chegar. Assim, parou tudo, né? Assim, tipo, deu um parou blackout geral. Eu acho que você tem primeiro uma instalação do medo de forma geral, né? Você tem acho que o ser humano não lida muito bem com as coisas inesperadas no primeiro momento. Então você tem uma instalação de medo. E medo, inclusive, de que isso seja um ataque cibernético, que seja ET, que seja a Rússia parando as comunicações para invadir os Estados Unidos, que seja a China, uma guerra. Então eu acho que você tem ali num primeiro momento, uma apreensão muito grande. Sim. Até que se encontre qual que é o caminho. Então, acho que seria um dia de caos, com certeza. Falei que era uma pergunta doida. Tem um filme que chama, acho que é A Soma de Todos os Medos. É um filme antigo, mas que ele retrata justamente isso. Não é o contexto de parar a internet, mas é assim. É o contexto que, se eu não me engano, é a Rússia, Estados Unidos... E o contexto de que um começa a ter medo de que vá acontecer com o outro, né? Acontece um lançamento de um míssil, cai lá nos Estados Unidos, mas aí começa ali um dilema de que assim, e agora? Quem vai apertar o botão da catástrofe para acabar com tudo, né? Então acho que geraria muito medo nesse sentido, assim, pô, e agora? Tudo acabou, nada vai, mas eu acho que depois, passado, as pessoas vão compreendendo ali. A gente fala, pô, que alívio, né? Parou Ufa, né? um dia, né? Um dia sem ninguém mandar o WhatsApp, um dia sem... Mas teria uma perda financeira importante, lógico. Você teria bastante coisa acontecendo de ruim. Perfeito. Chegamos ao final de mais um programa. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais, se de repente quisesse deixar um recado para alguém, de repente para a avó, sua câmera é aquela... E deixasse seus contatos, eventos, enfim, fica super à vontade. Legal. Agradecer o convite, cara, foi muito bom bater esse papo aqui, muito bacana mesmo. O que eu gosto de deixar é para as pessoas que estão vendo isso, que estão com medo, ou que estão reticentes com a tecnologia, achando, isso daí é uma onda, isso
vai passar, não é bem assim, de que realmente é uma transformação que vai acontecer na sociedade, vai acontecer no mercado, e que algumas coisas estão no nosso controle e outras não. Então, o que está no seu controle, tira a bunda da cadeira, vai atrás, vai pesquisar, vai estudar, aprende a mexer, né? Você vai se tornar um profissional melhor, vai se tornar o profissional que o mercado quer. Então, assim, tem que se mexer, né? Não fica parado não, porque é importante, porque uma hora vai chegar em todo mundo. Então, eu gosto de incentivar as pessoas a irem atrás, porque tem coisa que a gente não controla, mas tem coisa que a gente pode influenciar. Perfeito. Né? E essa é uma delas. Para me encontrar no Instagram, Elton V. Monteiro. Tô lá, falo sobre IA, tem link lá dos meus negócios. A gente tem uma plataforma de agentes de IA também. Então, fica aí o contato, quem quiser conhecer, a gente está à disposição. Maravilha. Chegamos ao final de mais um podcast Fala Chefe. Para você que ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, deixa um comentário. E a gente vai encerrando o programa com a frase que sempre toca o meu coração. Coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Até o próximo programa.